ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curte, que acompanha. E olha, hoje eu tenho certeza que o tema vai fazer você se mexer aí no sofá, na cadeira, ou no lugar que você nos assiste aí, porque é um tema inquietante e que muitas vezes é colocado embaixo do tapete, né, dentro das nossas igrejas, mas que aqui no Vejam Só nós vamos tratar de maneira aberta e bíblica sobre o assunto. Antes de apresentar os convidados, já quero deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Quero aproveitar este momento para mandar um abraço para o José Lino, ele é lá de Teresina, capital do Piauí, mandou uma mensagem super carinhosa, a gente conversou um pouco, inclusive sugerindo o tema que ele quer que seja tratado aqui no programa. Obrigado, viu, José, pelo carinho, Deus te abençoe. Obrigado pelo feedback muito positivo do programa, fico muito feliz com esse retorno e nós vamos tentar produzir e pautar essa sugestão que você deu, tá certo? E você fique à vontade para chegar por lá e participar também, mandar a sua mensagem para a gente poder conversar, inclusive, se quiser, pode dar suas opiniões sobre os temas que nós tratamos aqui. Na medida do possível, eu vou respondendo e conversando com todo mundo também, tá certo? Vou apresentar os convidados de hoje e vou começar diferente, né? Normalmente, eu começo pelo convidado à minha direita, mas hoje, para dar honra às mulheres, eu vou começar com a nossa convidada da esquerda. Com muita alegria que nós recebemos novamente nos nossos estudos a pastora Letícia Ferreira, ela que é ministra da Igreja Jesus Poder de Vida. Pastora Letícia, graça e paz, ótima noite, seja muito bem-vinda ao programa. Graça e paz, Zeca. Que honra estar aqui de novo. Graça e paz, querido telespectador. Que esse programa possa edificar, Zeca, a vida de cada um aí e que o Espírito Santo possa tratar. Que é um tema, igual você falou, bem complexo, bem detalhista, bem delicado. E muitas vezes a gente vai tratar o quê? Nas feridas de muitos casamentos. Porque, vamos, convenhamos, o que mais está crescendo hoje na igreja é o divórcio. Sem dúvida. Então, o que está levando tanto a isso? Esse tema, falo como terapeuta também, é um tema muito tenso até nos casais, até no consultório, e dentro da igreja não é diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos, acho que, descobrir durante a nossa conversa alguns motivos para isso, e eu vou deixar para essa conversa, mas também foi em uma das suas participações aqui que surgiu, né, inclusive, Verdade. esse tema. Eu nem lembro direito qual era o tema, mas no meio da conversa a gente surgiu. Você até falou assim, você fica me provocando, fica com perguntas piores. Falei, então nós vamos fazer um tema para falar sobre isso. Verdade. Porque a gente percebe, principalmente no feedback que a gente recebe da nossa audiência, que é um assunto que eles não têm espaço para falar. E eu fico muito feliz do Vejam Só abrir esse espaço e nós vamos conversar vastante. Mas antes, vou pedir as informações da igreja, pastora, por favor. Claro. Querido, eu estou ali em Carapicuíba, na estrada da Gabiroba, número 80, pertinho ali do Rodoanel, só colocar no seu Waze, todos os domingos, 8h30 da manhã, às 18h30 também, e às quartas-feiras, às 19h30, estamos ali para adorar. Tem a sala dos teens, tem a sala das crianças, tem estacionamento próprio, então tem todo o local para essa pessoa ser acolhida. Boa, toda a estrutura aí, com os dias, horários, endereço, inclusive, se você quiser mais informações da igreja ou até do trabalho da pastora também, né? Ela já citou aqui como terapeuta e tudo mais. As redes sociais, os contatos já apareceram aí para você, ficam salvos no nosso perfil oficial do Instagram e acho que vale muito a pena você conhecer. Ela tem muito conteúdo também por lá, tá bom? De novo, obrigado, Muito pastora, obrigada, pelo querido. carinho. E nós temos também o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor Edmar Ribeiro. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Graça e paz, pastor Edmar. Seja muito bem-vindo novamente ao programa. Sempre uma alegria reencontrá-lo e reencontrá-lo bem. Boa noite. Boa noite, Zeca. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa Vejam Só, e dessa feita aqui com a pastora Letícia, para tratar de um assunto que, de fato, como já dito, é um assunto delicado, é um assunto que merece conhecimento de quem vai cuidar, né, da área. No meu caso específico, ainda que com um pouco de conhecimento de comportamento humano, mas mais especificamente, por misericórdia de Deus, como ministro do Evangelho, né, como teólogo e como advogado, tá? Nós vamos então estar tentando ajudar a esclarecer alguns pontos aqui, tanto do ponto de vista bíblico, teológico, quanto jurídico também a respeito desse tema. Rapaz, tem muitos pormenores nisso daí, não é fácil não, mas bom, informação da igreja, pastor, por favor. A igreja onde sirvo
cooperando ali com o Reino de Deus, juntamente com o pastor Alcides Favro, ali na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no Ipiranga. Ali é a conhecida Catedral da Independência, bem ao lado do Parque da Independência, aqui em São Paulo. Então, lá com toda uma estrutura também, estacionamento, atividades. Lá nós temos escola bíblica dominical, né, a partir das 9h30. Nós temos culto às 18 horas, aos domingos, e na semana temos também atividade às quartas, às segundas, quartas, sempre às 19h30. O meu abraço ao pastor Alcides aí, o nosso presidente. Boa, inclusive, de fácil localização ali na região do Ipiranga, do museu, né? Logo você vai ver a igreja ali também, super bem localizada. Pastor, vou rapidinho mostrar aqui os livros, pedir para o irmão comentar. Vou começar com esses Justificados pela Fé em Cristo, por favor. Nesta obra, eu trato do tema sobre a doutrina da salvação. E aí nós vamos tratar da salvação, da regeneração, do batismo, da ceia do Senhor. É um livro que ajuda muito, principalmente aqueles que estão iniciando na fé cristã. Boa. E também esse que vai falar um pouquinho até sobre o tema que nós vamos tratar hoje, né? O Segredo do Amor. Este é um livro dedicado à família e nesta obra a gente trata desde a tenra idade, ali na fase da estruturação da personalidade, passando pela pré-adolescência, adolescência, relacionamento dos jovens, dos casais, e a gente trata muito sobre a questão da sexualidade à luz da Bíblia. Boa. Nesta obra também. Importantíssimo, tá aí então as indicações, os contatos do pastor Edmar já apareceram, é por lá, se você tiver interesse, você pode perguntar sobre o material. Eu tenho certeza que se falar que viu aqui no Vejam Só, a bênção é dobrada. Sem dúvida. De novo, obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Bom, põe na tela aí o tema que nós vamos tratar hoje, falar sobre o abandono sexual e divórcio. Rapaz, nós conseguimos juntar dois temas aqui que dá problema só de falar. Só de falar já dá problema. Então a pergunta é, o abandono sexual do cônjuge seria motivo para o divórcio? E eu vou ler o texto, que eu acho que pode ser tratado como base, mas depois, obviamente, nós vamos passar em outros versículos bíblicos, 1 Coríntios 7:5. Eu vou ler na tradução Nova Versão Transformadora, NVT. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Orientação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Meus irmãos, primeiro eu vou pedir a resposta de vocês à pergunta. É uma pergunta direta, objetiva. Então, sim, não, um porquê. E aí depois, obviamente, no decorrer do programa, nós vamos aprofundar os detalhes. A pastora Letícia vai ter a oportunidade de iniciar. E aí, pastora, como é que a irmã responde a nossa pergunta? Vamos lá. Claro que antes de vocês condenarem, ouçam. Vamos usar o que o apóstolo Paulo disse. Ouça de tudo e retenha o que é bom. Diante dessa indagação, deveria haver toda, e que nós vamos discorrer aqui, uma análise. Porém, chegando ao final dessa análise e vendo algumas condutas que eu vou trazer aqui, a minha posição é que sim. Sim. Por quê? E nós vamos discorrer aqui. Porque tem a questão da função de cada um e tem o que difere e tem até a questão emocional, psicológica da pessoa. Sim. Que isso vai afetar extremamente. Então, vamos começar aqui, daqui a pouco eu me aprofundo. Mas o abandono, a palavra abandono em si, aproveita até o conhecimento do pastor para poder dizer, juridicamente, o abandono ele é um crime. Sim, sim. Então, por que o abandono de uma família, o abandono de um lar, o abandono de um filho, o abandono de um menor, de um incapaz, é crime? E o abandono marital, o abandono sexual, também não deveria ser olhado e analisado. Então, nós estamos falando de algo onde as pessoas vão quebrar um pacto, que é o que Deus ordenou lá em Gênesis, no capítulo 2, 24. Então, e vamos aprofundar depois. E aí, pastor Edmar? E aqui, Zeca, me parece que nós vamos caminhar praticamente na mesma direção relacionado à questão aí do abandono sexual. Por que essa questão do abandono sexual
trazido aqui, principalmente pelo apóstolo Paulo, no texto mencionado, ele é muito claro. E aí, quando você vai conceituar o casamento, você vai conceituar o que significa uma só carne, tá? E aí você vai seguindo por esta direção, fica muito claro e que os nossos telespectadores acompanhem bem o programa, porque vão vir muitas informações importantes a esse respeito. Sem dúvida. É um tema pastoral, né? Então, assim, o nosso objetivo aqui não era que existisse divergência de opinião, ainda que isso pudesse acontecer, tá? Mas a ideia é a gente levar informação, reflexão até você, para que você pense, elabore o seu conhecimento e, obviamente, cresça nesse sentido, tá bom? Antes da gente continuar aqui, deixa eu colocar na tela aí a nossa enquete e você vai acessá-la sempre lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Tá aí a pergunta. Negar relações sexuais no casamento é motivo para o divórcio? Vamos ver as opções? Sim, é a quebra da aliança conjugal. É a primeira opção. Segunda opção, não é motivo para o divórcio. Terceira opção, não sei. Estou em dúvida, preciso pensar. Essa sempre é melhor. Não é? É que você escapa da responsabilidade, né? Que, aliás, parece ser a ideia que nós estamos colocando aqui. Você abandonar sexualmente é você fugir da responsabilidade, seja pelo motivo que for. Eu quero começar com a seguinte pergunta para ambos. Talvez até teologicamente e juridicamente, mas os dois podem passear nesse sentido. Pastor, eu fico com a impressão que, biblicamente falando, o que valida o casamento é o sexo. Tô errado, tô certo, como é que isso funciona? E se quiser dar uma pincelada, até se ainda hoje, juridicamente, é o próprio sexo que é a consumação daquele papel que a gente assina. Por favor. Vamos lá, Zeca e querido telespectador. Primeiro, teologicamente, o sexo ele é a finalidade do casamento. Se não houvesse a necessidade da relação sexual, não haveria necessidade de um casamento. Seria apenas uma amizade. E vamos começar pelo básico de tudo em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne aqui em Gênesis não é uma figura de linguagem. Uma só carne, ela acontece através do ato sexual, que ali tem um envolvimento emocional, tem um envolvimento psicológico, tem um envolvimento do corpo da pessoa. Então, o sexo, ele é para o casamento. Se fosse assim, se o sexo não fosse para o casamento, se o sexo não fosse a base, não é a única, por favor, uma das bases, um dos pilares do matrimônio, ele não seria algo onde a Bíblia manda, apóstolo Paulo também manda, se guardar até o casamento. Apóstolo Paulo não condenaria a fornicação, que é a relação antes do casamento. Então, o sexo, o ato conjugal, ele é exatamente para o casamento e é um dos pilares. Não é o único, mas é um dos e é um dos primordiais. Porque apóstolo Paulo também vai dizer que através do ato sexual, a mulher santifica o homem e o homem santifica a mulher. Senão, seus filhos seriam impuros e não o são. Então, você vê que o ato sexual, ele é algo que a Bíblia relata e ela traz isso como algo importante ao matrimônio. É algo que Deus deixa lá em Gênesis e não apenas como algo litúrgico, mas algo sacramental, é algo sagrado. O homem conhecer a mulher e eles gerarem. Tanto que Deus diz, crescei e... multiplicai. E como que a gente multiplica? Sexo. Exato. Pastor, e essa questão do sexo, até juridicamente, assim, ele é encarado realmente como aquilo que valida o casamento? Como é que funciona essa questão dentro desse ambiente jurídico também? No contexto jurídico, o casamento, ou seja, o sexo, ele está na versão atual do Código Civil como assistência mútua. Tá? Então, ou seja, é dever. Na anterior, dizia algo mais ou menos assim, que é dever, né, do casal, né, ou seja, o relacionamento íntimo do casal, na verdade, era colocado como um dos deveres conjugais. Tá? Então, ou seja, a partir do momento que a pessoa casa, então o sexo é
um elemento importantíssimo para a estruturação deste relacionamento. Se não houver a prática sexual regular, tá? E aí vai cair depois na questão do abandono, tá? Não faz sentido a manutenção do casamento. Tá? Então, é muito interessante quando você olha para todo esse contexto. E quando nós olhamos aqui para a questão aqui da união, possivelmente alguns telespectadores estão pensando aqui, a pastora fez menção aqui, por exemplo, do ato sexual como aquela confirmação da palavra, e os dois se farão uma só carne. E talvez alguns telespectadores estejam imaginando, como assim? Não dá para admitir isso. É só você olhar o que está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, tá? Ali no versículo 18, quando Paulo diz que isso é de fato, né, o esclarecimento desta união, quando ele diz que se alguém se une com uma prostituta, se torna uma só carne com ela. Tá? Então, isso aí realmente ajuda a clarear bem. Então, no contexto jurídico, é um dos deveres. Então, ou seja, quando acontece que um dos cônjuges se abstém, se distancia, ignora, ele está aí, de fato, quebrando um compromisso. Por quê? É importante lembrar aqui que, ligeiramente aqui conceituando o casamento em alguns sentidos, né, nós vamos observar que o casamento socialmente é um contrato. E a partir do momento que uma cláusula desse contrato é quebrada, então é passível de rescisão. Sem dúvida. Acho que é importante ficar claro aqui que nós não estamos falando aqui, meus irmãos, assim, de um dia que o marido chegou. Aproveitar. Então, dá essa orientação e Deixa eu eu. te Vai lá, falar pastor. uma coisa, querido. Vamos primeiro entender que nós estamos falando de abandono. Perfeito. Eu não estou falando de ausência, eu não estou falando de um período, não estou falando em caso de doença, não estou falando em caso de uma dificuldade. O que configura um abandono? É uma negação contínua sem um diálogo. Isso é abandono. A pessoa não é aquela coisa que, por exemplo, o esposo ou a esposa pode estar com algum problema, pode estar com alguma dificuldade e ele não poder comparecer naquele momento. E aí o que tu vai fazer? Em caso de doença, tô largando ele porque você... Não, você fez um juramento na saúde e na doença. Perfeito. Porém, nós estamos falando, entenda isso, o requisito, de uma pessoa saudável, de uma pessoa viril, de uma pessoa cujo tem todos os elementos para aquela situação e casada. Perfeito. E ela se nega. Então, pelo amor de Deus. A minha esposa ficou 2, 3 dias, 5 dias sem. Vou pedir divórcio, porque eu nem lá. Não joga nas minhas costas, não. Assume a sua responsabilidade. Isso. É algo onde a pessoa nem sequer comunica. Isso. Ela simplesmente não quero. Não quero. Tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo nada. Não quero. E ela mantém daquela forma. Isso é um abandono. Não, perfeito. É o esclarecimento que eu queria fazer só para a gente entender assim, a proporção da situação. Porque senão daqui a pouco o pessoal, com 2 dias sem, já tá se divorciando, colocando a culpa no Vejam Só, em mim, no pastor e vocês. Isso. Então tem que ter essa questão sistemática, sem motivo, sem justa causa, com todo mundo bem e tal. Ponto. Dito isso, vamos voltar aqui. A pastora Letícia, eu quero ouvir a opinião da irmã, porque nós estamos falando de um tema que muitas vezes não é tratado dentro da igreja. Inclusive, eu acho que talvez esse seja um motivo assim, de muita gente ainda ter muito tabu com o sexo. Que motivos você enxerga para esse tipo de abandono? Assim, o que acontece dentro dos casamentos que a pessoa abandona o outro? Não gosta, não quer, não tem amor, até como nós estamos falando de uma questão mais carnal, não tem desejo. O que você, com a sua experiência, consultório, gabinete, observa? Por favor. Vamos lá. Uma das coisas que eu observo que, primeiro, a entrega de um relacionamento vem pela admiração. Então, um casamento, o amor nasce por onde? Por você admirar, por olhar para o outro e falar, uau! E aí depois vem o quê? Vem a convivência e depois começa-se o toque. Como que entra no efeito reverso? A pessoa começa a perder a admiração, ela já não acha que o marido é bom o suficiente, o marido já não acha que a esposa é boa o suficiente, por mais que tenha sido ele ou ela que escolheu, eles que decidiram. Mas começa a perder o interesse, começa a perder a parceria, porque nós estamos falando, como eu falei, o sexo, ele é só um dos pilares do casamento. Ele não é o que define o casamento, ele é um dos. Sem sexo, tem-se uma fragilidade onde Satanás entra. Porém, sem o diálogo, sem a admiração, sem o momento de toque, também não vai conseguir ter um casamento.
Então, o que leva a pessoa a parar, a se ausentar, a se abster, desde que não seja para oração, por algo assim, é a negligência. A negligência de um casamento. Porque ninguém vai deixar também de se abster sexualmente a um casamento da noite para o dia. Isso começa num processo. Começa a mulher, muitas vezes o marido chegando em casa, vendo a mulher com aquelas roupas acabadas, vendo a mulher mal arrumada, e aí quando ele sai para trabalhar, vê as outras mulheres bonitas, ele vai perdendo o interesse. E aí o marido chega em casa também, é grosso com a esposa, é estúpido, fala mal, porque é algo que nós precisamos deixar bem claro aqui, que a mulher ela é conquistada pelo que ela ouve. A mulher, Zeca, isso para você, telespectador, quer conquistar a sua mulher, começa no falar. E não é só o que fala, mas o jeito que você fala. Quer conquistar o seu marido, mulher? Se arruma, mantenha uma aparência. A ausência desses dois vai gerando vulnerabilidade no casamento e vai fazendo com que o casamento se torne um contrato de amizade. E algumas amizades começam a perder o interesse, começam a perder a admiração e daqui a pouco não tem sexo. O sexo eu vejo como não é o principal que gera o abandono, mas lá atrás, a ausência de um beijo, a ausência de um momento, a ausência de uma conversa. O homem que não conversa com a mulher, depois ele vai procurar. Você acha que ela vai ter disposição? Não. Não vai. Ela emocionalmente está vazia. Sim. E a mulher, para uma entrega, homens, a mulher, para uma entrega, ela precisa estar emocionalmente cheia. Diferente do homem, cujo desejo dele é independente do que esteja passando, está acabando o mundo. Ele vai desejar. A mulher precisa se sentir acolhida, amada, respeitada, escutada, para que ela possa se entregar. Pastor Edmar, eu vou fazer aqui uma meia-culpa aqui dos evangélicos aqui e vou fazer essa pergunta por mão. Muita gente fala que esses problemas apontados pela pastora Letícia agora acontecem porque você não tem um momento ideal de preparação para o casamento. E um dos problemas que a gente tem, às vezes, no nosso meio evangélico é a rapidez com que o casamento acontece. Então, começou a namorar, não pode namorar muito, hein? Tem que casar logo para fugir da tentação, para não cair no pecado. E aí, tudo isso acontece porque você não conheceu direito a pessoa, porque você, de repente, não se envolveu direito, porque você não sabia direito. Como é que nós vamos administrar essas questões, pastor? Zeca, bem pertinente essa colocação e pergunta também, porque nesse quesito, eu também estou de acordo de que falta muito, não em todas as denominações, mas na maioria delas, um cuidado especial na orientação dos noivos, né? Ou seja, é coisa muito rara se presenciar, ou pelo menos tomar conhecimento de que uma igreja resolveu dar uma palestra geral para os jovens, com tema claro, aberto, como nós estamos tratando aqui no Vejam Só. Então, ou seja, quando convida alguém mais para dizer, olha, tal coisa é pecado, mas falta, muitas vezes, uma pessoa que tem o conhecimento de comportamento, tem o conhecimento sobre sexualidade, tem o conhecimento bíblico para juntar todos esses conteúdos e ajudar essas pessoas a compreender que o casamento não é uma figura distante, o casamento é algo concreto. Né? Então, as pessoas precisam encarar como realidade. A partir do momento que deixa de existir esse cuidado, é que vem exatamente os problemas, eles vão surgindo. Até mesmo para casais. Tá? Hoje se fala muito em encontros de casais, etc., mas nem todos têm pessoas preparadas para falar para os casais o que eles precisam ouvir. Então, vai apontar, olha, tal coisa não pode, tal coisa também não, tá? Mas trazer o assunto para dentro, né, da realidade. Quando eu faço exposição para casais, eu trago eles para dentro do assunto, para mostrar para eles o relacionamento deles, por que está acontecendo. E muita gente sai dali praticamente curado emocionalmente, né? Porque é o que ele precisava ouvir. Então, ou seja, nesse caso, infelizmente, muitas das instituições evangélicas, elas falham muito, porque realmente deixa de cuidar. Cuida espiritualmente, mas socialmente, tá? Familiarmente, vai deixando. Pastor, eu vou fazer uma outra meia-culpa aqui nossa, aqui, já vou pedir para o irmão que já está com a palavra já emendar. Essa questão do cuida espiritualmente, eu fico assim com um pezinho atrás, porque via de regra, dentro das nossas igrejas, o sexo é tratado até o casamento como pecado.
Então, se você faz uma palestra para os jovens, a igreja vai falar: sexo é pecado, sexo é pecado, sexo é pecado, sexo é pecado. Casou, agora faz sexo, faz sexo, faz sexo. Aí o cara fica doido. Ele entra numa esquizofrenia plena. Falou: mas não era pecado, agora pode. Não bate esse desespero? Não tem umas histórias assim, pastor? Algumas pessoas, elas têm dificuldade para administrar exatamente essa situação, porque ele sai de um extremo e vai para o outro. Isso. E nesse quesito, quando o apóstolo Paulo trata do assunto, ele falando sobre a questão do relacionamento, né, sexual, que o marido não... O seu corpo agora não é seu e o da esposa também. Perfeito. Então, é muito sério aqui a forma que ele trabalha. E o que fica claro nesse ensino de Paulo? A pastora Letícia já fez breve menção aqui em relação à questão do comportamento, do tratamento, vamos dizer, do relacionamento, né, do dia a dia dos casais. Paulo deixa bem claro aqui nesse texto que a vontade da esposa deve ser compreendida pelo esposo e do esposo compreendida pela esposa e que haja, de fato, um suprimento dessas necessidades emocionais, né, físicas, para que esse casal tenha um equilíbrio adequado, possa realmente manter um relacionamento adequado, sem ir para o outro extremo. Tá, então agora, e aí entra inclusive alguns casos de abuso, né? Sim, infelizmente, sim. Exatamente por causa desse extremo. Não houve ali um cuidado no ensino. Olha, conforme a Bíblia, agora a esposa não é mais, vamos dizer, não é mais só ela, isso. Ele também não é mais só ele. Mas tá, como vamos entender isso? Então, agora precisa realmente haver a estruturação, a maturidade, a compreensão, como se dá esse relacionamento para que o casal consiga viver bem a vida toda. Perfeito. Vou dar uma outra alfinetada no meio evangélico aqui, pastor Letícia, vou pedir a sua contribuição nesse sentido, porque outra crítica muito comum que se fazem proíbe o sexo antes do casamento ou fora dele, certo? Sim. Beleza, ponto pacífico, ok. Mas o que muita gente fala poxa, aí chegou na hora que eu podia fazer, eu não gostei. Aí ele não sabe, ela não é boa, não é do jeito, aquilo lá. Se eu tivesse experimentado antes, resolveria. Ótimo. E aí? E aí que, se é bom, é porque você sabe o que você gosta. E se você está casado, você tem liberdade de orientar ao outro. Qual a maior dificuldade nisso? O porquê, aí entra aquilo que nós falamos, a questão do diálogo no casamento. A questão de conversar. Mas o meu marido jamais aceitaria isso. Então, mas deixa eu entender que tipo de casamento é esse. Se o seu marido jamais aceitaria, eu vou te dar uma dica. Vai com ele para terapia. Procure uma terapeuta cristã, tô aqui se precisar. Procure uma terapeuta cristã para orientar vocês. Porque é necessário que haja uma conversa. É necessário que haja um diálogo, é necessário que haja um entendimento entre eles. O que você sabe de bom, você aprendeu de alguma forma. Então, isso é o relacionamento, é uma troca. Quantas vezes o marido vai fazer... Vou mudar um pouquinho aqui rapidamente o tema. O marido vai comprar uma coisa e a mulher fala, não, isso não é bom, isso não vai ser legal. Ela orienta ele. E por que quando se torna, com relação ao prazer, tem todo esse tabu? Posso responder? Porque é pecado. É pecado antes. E não é só uma questão de pecado. Mas isso fica no imaginário, pastora. A pessoa ficou a adolescência, a juventude inteira com o pecado. Ninguém falou nada. Vou até dar um exemplo aqui para depois a irmã continuar. Rola uma história, assim, nos bastidores do evangélico, né, virou quase uma ilustração. Muito provavelmente não é verdade. Que o pastor casou, foi para a lua de mel, chegou na lua de mel, ele ligou para o líder dele. Pastor presidente, né? Pastor, tô aqui, e agora? O que eu faço? Aí o pastor falou, irmão, ora aí que Deus vai revelar. Sabe por quê? Porque ninguém fala. E quando fala do tabu. Então, se você reúne e fala, pecado. Aí quando casa, que tem que fazer, aí não tem essa intimidade. Ou a pessoa mesmo não tem essa liberdade com a outra. De falar disso, de prazer, de toque, de zonas que dão prazer, que machuca, que não é bom, faz, não faz, porque é pecado. Então, vamos aqui. Estamos fazendo a meia-culpa. Só que vamos assumir uma total responsabilidade também? Vamos. Porque hoje em dia tem internet. Quantas coisas essa pessoa não procura?
Quantas coisas essa pessoa não vai atrás? Eu não estou falando de pornografia, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa procurar uma orientação, procurar uma ajuda. Tem um monte de coisa, desculpa, você está falando muito dos jovens, mas vou te falar, por causa dos X e dos jovens que eu tenho lá, tem um monte de coisa que essa geração sabe que eu fico assim, como? Não, sim. Que eles conhecem. Concordo. Então, quando nós estamos falando, eu acho que a sua fala, Zé, que ela é perfeita para 20 anos atrás. Porque na atualidade já não é assim. Então, mas você acha que eles têm liberdade entre eles? Assim, entre eles, que eu digo assim, ó. O marido e a mulher, você tá falando. Isso. Então, por mais que eles casem consciente, assim, sabendo, com conhecimento, ainda observo que dentro do casamento o diálogo ele é muito restrito. Por quê? Isso, então, essa é o meu questionamento. Porque o que eu imagino é que esse tabu ainda é muito grande. Por que o diálogo ainda é restrito? Porque essa mulher não está confiando 100% nesse cônjuge. E o cônjuge, o homem, também não está confiando na tua mulher. Porque a partir do momento que há uma confiança, só que a confiança não é assim. Casou, colocou a aliança no dedo, igual eu tenho a minha aqui do Bispo Denis. Ah, pronto, agora eu vou confiar. A confiança é uma conquista. Então a pessoa precisa entender que há um processo para ela ser conquistada, há um processo para ela se entregar e há um processo para o outro também. E aí vem através do quê? Da conversa. Uma conversa aberta, uma conversa sem julgamento. Meu amor, o que seria bom para você? Meu amor, não pergunta, não fala da dor dele. Pergunta para o outro se para o outro está bom, se está funcionando para o outro e como poderia ser. E aí vai ouvindo o outro, ele que abriu, ele eu falo a pessoa, tá, gente? Não é o gênero, não. Sim. Ele que abriu a conversa para ouvir o que o outro precisa. Porque às vezes não está sendo bom para ele, porque ele também não sabe nem fazer o que agrada ao outro. Sim. Então, muitas vezes nós olhamos para a nossa ferida, esquecendo que todas as pessoas têm feridas. Então, o que eu preciso também é minha finalidade como pastor, que excelentemente trouxe o que o apóstolo Paulo diz, o corpo da mulher já não é mais dela, é do homem. E o do homem já não é mais dele, é dela. Então, meu bem, o que eu posso fazer para lhe agradar? O que eu posso fazer para melhorar isso? E ambos vão dialogando. Perfeito. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho também, porque às vezes esse abandono sexual que a gente trata aqui não é nem simplesmente uma questão de não querer, mas eu vou pedir para os meus convidados abordarem o aspecto de não gostar da relação. Às vezes, por falta desse diálogo, a mulher não sente prazer, tem dor. O homem também, né? Às vezes a gente fala de um lado, mas obviamente os dois também acontece isso. E também nós vamos abordar o aspecto daquilo que reforça e cresce muito na nossa sociedade, que é o prazer solitário, né? Pornografia e masturbação, e como isso, de certa forma, atrapalha também ou ajuda, né? Melhor dizendo, no abandono sexual. Vamos para o intervalo. Telefone da Grade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus, vem fazer parte aqui dessa instituição que há mais de 20 anos caminha junto com o Vejam Só e tem como objetivo preparar você para o trabalho ministerial. Então vem estudar teologia, vem estudar as Escrituras Sagradas na Grade. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, vem conhecer a programação, tudo aquilo que a gente tem preparado para você, entretenimento, jornalismo, tem muita coisa legal. Fica aqui a nossa dica, tá bom? A programação para você e para toda a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje, como aparece aí já para você, falando sobre essa questão de abandono sexual e se isso gera um motivo para a separação. Recebendo aqui nos nossos estúdios, pastora Letícia Ferreira, pastor Edmar Ribeiro, trazendo aqui as suas contribuições sobre o assunto e, obviamente, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre essa questão e, obviamente, que eu tenho certeza que você foi edificado sobre. Pastor Edmar, quero começar o bloco com o irmão e eu vou começar aqui com um ditado popular, um pensamento popular, porque eu acho que vai poder jogar luz em cima do que nós estamos falando aqui. E a brincadeira que o pessoal faz normalmente é que se você não quer fazer sexo, case. Porque no casamento não tem sexo. Será que já não é um indicativo disso que nós estamos falando aí? É um prenúncio. Isso porque, depois do casamento, em alguns casos, um dos cônjuges
perde a atração pelo outro. E aí, com isso, ele vai se distanciando. E aí vem a questão aqui, por exemplo, da punição, que a pastora Letícia fez menção, tá? Que, na verdade, ela confronta com o próprio princípio bíblico. Porque o princípio bíblico diz claramente, né? Não vos priveis um ao outro. Tá? Então, a partir do momento que alguém toma uma posição nesse sentido, tá? Pelo que parece, já não tem mais interesse, né, pelo outro, tampouco pelo bem-estar do outro, porque o relacionamento sexual vai proporcionar esse bem-estar né, no relacionamento, e isto vai exatamente fazendo com que esta ideia popular de não quer fazer sexo, casa, porque a partir daí vai desmotivando, e o que poderá ocorrer é que ou vai abrir um espaço para um triângulo, tá, amoroso, ou esta pessoa, se ela tiver, no caso aqui está sendo punida, vamos dizer assim, tá, ela vai suportar por um certo período e depois ela vai, então, talvez tomar a posição de se distanciar e até buscar uma separação que nunca foi a melhor solução, mas por vezes é o que vai acontecer exatamente porque o abandono ele começou de uma forma talvez que não aparentava muito, né? Tá, hoje não pode, hoje não quer, hoje estou cansado, amanhã está com dor de cabeça, e aí vai aquelas informações aí do dia a dia, elas vão surgindo, né? Vão surgindo e isso vai se estendendo, né? Por uma semana, por um mês, por 2 meses, e daqui a pouco chega um momento que aí, quando vão querer conversar sobre o assunto, um já está determinado, olha, eu não quero mais, não gostei, tá? Não é o que eu pensava que era, tá? E então vamos tomar uma outra medida. Mas se permanecer casado, a regra é não negueis um ao outro, não se distancie, se distanciar que seja por um tempo curto para não abrir aquele espaço para a tentação e assim por diante. Então, esse assunto é muito interessante. Então, o certo seria, se quer ter uma prática sexual saudável, é casar. Mas no contexto popular é o inverso. Tá? Então é preocupante isso, né? Principalmente quando se ouve isso de cristãos. E é interessante também na fala do apóstolo Paulo que ele coloca o inimigo, né? O próprio Satanás ali pronto para armar uma arapuca nesse sentido, nessa área, né? Porque é um dos pontos, né, Zeca, mais sensíveis da vida, né? Do ser humano. Ou seja, uma pessoa, um homem ou uma mulher carente, ele torna-se presa fácil. Basta você olhar lá para Provérbios 7, né, que vai descrever ali detalhadamente a esse respeito. Sem dúvida, muito bem lembrado. Pastora, o pastor Edmar comentou aqui, a gente até falava em off aqui da questão da punição também. Vou passar a palavra à irmã para a irmã comentar um pouquinho sobre isso. Como é que muitas vezes o sexo entra nessa, vou colocar entre aspas, essa barganha, né? Essa moeda de troca dentro dos nossos relacionamentos. Infelizmente, Zeca, o sexo ele é algo abençoado por Deus e traz uma união. O sexo, gente, isso fisiologicamente, ele melhora o humor, ele melhora hormônios das duas partes, ele melhora a sua vida, a sua atividade, a pele, cabelo, tudo é algo que Deus instituiu. Só que o que muitas mulheres fazem? Desculpa, eu não quero ofender, mas eu vou usar a palavra que eu aprendi e é muito real. Elas se prostituem para o próprio marido. Elas se tornam prostitutas do próprio esposo. Nossa, Letícia, que duro. É duro, mas é realidade. Por quê? Eu só vou ter relação com meu marido se ele me der aquele carro, se ele for em tal viagem, se ele fizer o que eu quero. Desculpa, mas quem é que faz isso? É uma prostituta, é uma meretriz, uma mulher que vende o momento do ato sexual por dinheiro ou por algum benefício. E não é isso que a Bíblia nos chama para ser. Nós somos aquela que edifica o lar. E uma das funções da edificação é também cuidar do meu cônjuge, é dar a ele aquilo que é dele, que é dever. Eu gosto quando nós vemos aqui em 1 Coríntios 7:3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para o seu marido. Então, o sexo ele não deveria ser uma premiação ou punição, é dever. Então, ele precisa acontecer. Mas independente de como eu estiver, não, para isso que existe o diálogo. Mas agora, não estou bem, como o próprio pastor falou, excelente.
Um dia é dor de cabeça, outro dia é cólica, outro dia é isso, outro dia é aquilo. Quando você vê 3, 4, 5 meses. Eu já cheguei a atender casais que estavam há anos sem ter relação. Então, será que já é um casamento? E aí, quando você ia conversar com eles, gente, quase que derrubaram o consultório. Eu falei, meu Deus, calma. Porque já havia o quê? Ódio. Porque é isso que as pessoas precisam entender. O amor e o ódio, eles andam lado a lado. Porque Satanás está ao nosso derredor. Ele não pode te tocar, mas ele fica rondando para ver a sua vulnerabilidade. E quando ele ataca o casamento, quando ele ataca o ato sexual, ele começa a atacar a família. Que daí o filho vai ver a mãe sendo mais ríspida, vai ver o pai sendo grosseiro, vai ver brigas por nada, porque estão extremamente estressados, tensos. Então, é algo nós entendermos que o sexo ele não deve ser olhado como algo punitivo ou até mesmo como premiação. O sexo é uma das funções do casamento. Assim como pagar uma conta é algo que você só vai fazer se o outro te tratar bem. Você só vai pagar o aluguel, pagar o financiamento do apartamento, da casa, enfim, se tiver tudo bem? Não. O sexo também é algo que precisa ser visto, encarado como um dever. Claro que, como eu disse no bloco anterior, envolve emoção, envolve diálogo, envolve respeito, envolve até aquilo que você havia falado antes, Zeca, a respeito da questão de dor no ato sexual. Sim. Muitas vezes a pessoa não quer fazer, por quê? Porque ela sente dor. Só que daí, muitas vezes, é uma doença. Sim. E a mulher ou o homem não foi atrás, então ele não sabe, Zeca, o que é isso. E é aconselhável, se na hora do ato a pessoa sente dor, a mulher ou o homem, procure um urologista, procure uma ginecologista para você descobrir, porque tem pessoas que têm doenças e realmente, para essa pessoa, o sexo é uma tortura. Isso, sim. Então, precisa de ajuda. E muitas vezes, como nós falamos aqui até, é traumas. É trauma psicológico. A pessoa se fecha de uma tal forma que aquilo para ela vira um martírio. Então, é aconselhável pedir ajuda. E em outras questões também, né? Quando você perceber, assim, a falta de desejo, talvez um dos primeiros alertas que você tem que ter é, inclusive, na questão hormonal, né? Um problema de saúde mesmo, porque isso não é o natural. Exato. O natural é que você tenha o desejo, que você sinta a vontade. Então, se você já percebe isso, talvez seja um indicativo para você procurar o médico. E aí, tanto homem quanto mulher, isso pode acontecer e procurar. E tem hoje tratamentos aí, com hormônios aí, que é uma maravilha. A gente recebe convidados aqui que falam que às vezes a mulher vai, que está com algum problema, procura o médico trata, resolve. Aí o marido tem que ir também, porque daí já não dá conta mais da mulher, já, porque ela melhorou tanto que ele ficou para trás. Aí o problema ficou para ele. Então, isso daí é fundamental, super importante também. Pastor Edmar, eu quero... inclusive, essa questão de saúde também é outro tabu, né? Quando a gente fala da questão sexual, principalmente para o homem, né? Quando ele começa a ter problemas relacionados à ereção, à sua virilidade, via de regra, ele vai se esconder, né? O homem, naturalmente, ele é descuidado consigo mesmo, né? Isso aí na verdade, as mulheres é que sabem bem disso. Elas quase sempre que marcam para eles, é que levam eles e etc. Né? Isso é quase que uma regra. Se deixar para fazer os exames no lugar dele, porque ele foge, é verdade. Exatamente isso. Mas o certo é, se está com dificuldade, né? Problema de ereção, um problema até mesmo de desejo. Não, estou muito cansado, estou trabalhando demais, não consigo. Ou seja, pare, procure o especialista, busque ajuda, porque se ele tiver essa disposição, ele vai recuperar, vamos dizer, a sua condição masculina para que tenha um relacionamento sexual saudável, né? Que isso realmente é já foi dito aqui, um dos pontos essenciais para a estruturação da vida conjugal, porque se não houver realmente essa disposição, não houver essa saúde, não houver esse interesse, daqui a pouco pode ficar certo que esse casal vai ter problemas seríssimos, né? E, por vezes, algo que poderia ser simples, né? Seja o homem, seja a mulher, procurar um especialista, se tratar, né? E manter uma vida normal, né? Que, se fizer assim, ele vai ser bom para o casal, vai ser bom para a família, né, os filhos, enfim, porque vão ver harmonia, porque é algo curioso essa questão realmente da falta da prática sexual na vida do casal. Sim. Não é difícil você identificar, tá, um homem ou uma mulher que é mal amado.
Não é difícil, é incrível isso. Isso no dia a dia, no trabalho, no atendimento, enfim, você vai identificar com facilidade. Quem conhece de comportamento, né, não tem dificuldade. Mas por quê? Porque se você começar a conversar, aí já vai então, ou ele vai trazer a culpa que é sua, ou então ele vai atribuir a culpa para o seu cônjuge, quando poderia realmente buscar a solução. Vamos orar. Tem situação que a oração vai ser fundamental, mas tem situação que é preciso ir buscar o auxílio, dos profissionais. E não se pode ignorar isso. Não, eu já orei 2 meses, não aconteceu nada. Então, veja se realmente o seu problema Deus quer resolver por meio de oração. Sim. Ou Deus quer que você busque a solução pelos meios legais, né, e científicos. E vai resolver por meio da oração. Eu tenho certeza que na oração Deus vai falar para ele procurar o médico. Tá falando ele que está querendo ouvir, tenho certeza. Infelizmente, o nosso tempo está terminando, nós já vamos para as conclusões, mas antes, eu queria ser uma pincelada rápida sobre esse tema. Depois nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de fazer um outro programa específico sobre isso. Mas eu queria, pastora Letícia, que a irmã falasse rapidinho do problema da pornografia nesse tema que nós estamos tratando aqui, dentro da saúde sexual do casamento também. 1 minutinho, por favor. Tentarei ser mais breve. A pornografia é o mal desse século. É um pecado que vem alarmando, vem crescendo dentro das igrejas, fora na sociedade, devido ao quê? A tecnologia. As pessoas hoje, tanto que rapidamente eu vou falar sobre isso. Acabei de saber de um caso de um paciente meu que ele teve acesso à pornografia com 6 anos de idade. Então, o que a pornografia gera no cérebro? O que essa pessoa está criando dentro dela? E ela começa a descobrir que ela consegue ter prazer solo. E ao ter prazer solo, ela não quer pagar o preço de ter um relacionamento, de viver, de ter que fazer tudo isso que a gente falou no bloco anterior, cuidar, tratar. Não, eu me satisfaço, eu me basto. E não foi isso que Deus criou o homem. Pastor, além disso, a pornografia acaba gerando uma expectativa que, via de regra, não é concretizada dentro de um relacionamento, já que a pornografia não é algo saudável, não só na questão neurológica, mas do imaginário sexual também. Um minutinho, por favor. A pornografia, ela, inclusive, Zeca, ela é a causa geradora de uma série de outros problemas. Viu? E, de fato, a ideia que muita gente firma em si da pornografia como algo benéfico, algo que dispensa um relacionamento conjugal, algo que vai lhe proporcionar satisfação, na verdade, é um artifício enganoso. E isso aí, no momento oportuno, a gente pode aprofundar um pouco mais. Eu quis só dar uma pincelada, porque eu acho que essa temática faz parte do assunto, mas nós vamos fazer, inclusive com os nossos convidados aqui, na sequência, talvez na próxima semana, um programa só sobre pornografia e nós vamos poder aprofundar. Considerações finais, e eu queria que vocês, meus irmãos, oferecessem para quem nos assiste uma aplicação disso, né? Vamos dizer assim, entre aspas, um aconselhamento, tá bom? A pastora Letícia inicia e o pastor Edmar vai ter o privilégio, então, de fechar o programa de hoje. Então, por favor, pastor. Querido, querida, vamos cumprir a palavra. Não priveis uns aos outros. Poxa, Letícia, não está legal. Já tentou conversar? Não tenho essa intimidade. Então, procure você uma ajuda. Procure o seu pastor, sua pastora, se tiver uma mente aberta. Procure um terapeuta. Vá a um médico. Sane ao redor todas as suas dores, para depois você poder condenar ao outro. Agora, já fiz tudo isso, fui atrás e a coisa não está funcionando. Tenta uma terapia de casal. Tenta ambos conversarem. Tenta ambos irem ao gabinete pastoral para ali vocês terem uma orientação. E o que eu digo a vocês? O sexo foi feito por Deus. Então, aproveite esse momento que o Senhor tem nos permitido. E eu quero aqui, antes de finalizar, mandar um forte abraço, um beijo para o meu marido, o Bispo Denis, que Deus abençoe, meu filho Arthur, e todos da nossa igreja ali no Brás, na Avenida Celso Garcia 188, e em Carapicuíba, que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, viu, pastora, pelo carinho, pela atenção com o programa. Sempre muito bom ouvi-la, aprender também contigo. Que Deus continue derramando graça na sua vida e ministério também. Os contatos da pastora Letícia salvos no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá. Pastor Edmar, o mesmo aí, uma palavra e um aconselhamento, uma conclusão do tema para quem nos assiste, por favor. O abandono conjugal não deve ser a regra na vida do cristão. O cristão deve zelar pelo seu relacionamento,
tomando todos os cuidados e se adequando ao que a Escritura Sagrada ensina. Além dos recursos humanos que Deus tem colocado à disposição para você buscar ajuda, não deixe de olhar para a Escritura Sagrada. Entenda que o sexo, ele foi criado com uma finalidade, com mais de uma finalidade, né? É a procriação e o bem-estar do casal. Deus abençoa, Deus confirma, Deus quer que você tenha uma vida sexual saudável à luz das Escrituras Sagradas. Que bênção, muito bom. Obrigado, viu, pastor Edmar, pelo carinho também, pela atenção com o programa. Os contatos do pastor também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá certo? Vamos encerrar o programa, mas antes disso, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete, por favor. Vamos ver como é que ficou a opinião dos nossos internautas. Olha lá, a pergunta era: negar relações sexuais no casamento é motivo para divórcio? 33% afirmando que sim. Afinal de contas, é uma quebra da aliança conjugal. 56% afirmando que não é motivo. E vamos ver o não sei, 11%. Tá certo, aí a opinião. Eu acredito realmente que não deveria ser motivo. Que uma conversa, um diálogo, um tratamento, um aconselhamento, tudo isso ia ajustar. Entretanto, contudo, porém, como o próprio Jesus disse, a dureza do nosso coração atrapalha tudo. E aí, meu irmão, às vezes fica difícil de arrumar. Aí não tem solução. E aí, quando não tem solução, aí não tem o que fazer mesmo, tá? Muito obrigado a todo mundo que participou, que ajudou, que contribuiu. Espero que o programa realmente tenha lançado luz sobre o tema e que gere, obviamente, a partir daqui, mais debate, mais reflexão, mais informação dentro dos nossos lares e das nossas igrejas também, tá bom? Obviamente, nós vamos conseguir tratar de tudo, elucidar tudo e resolver tudo durante o programa, mas a ideia é despertar você para esse tema e para essa reflexão. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.